Estão me ouvindo, pessoal? Ok, Caro, obrigado. Obrigado, Thiago, Israel. Então, vamos lá, pessoal. Faltam os dois esquemas de bloqueio e desbloqueio, na verdade, agora, tá? Então, deixar eu copiar de novo, acho mais fácil. Isso aqui. Então, bloqueio por comparação direcional. Então, aqui é bloqueio, né? Então, é diferente. Eu preciso olhar para a zona reversa, né? Então, aqui, além de ter as zonas diretas, vamos ajustar isso daqui. E tem uma zona reversa, ela que envia o sinal. Eu sei que a falta aconteceu para trás de mim. Então, se acontecer para trás do relé que está no terminal remoto, ele envia um sinal avisando o relé do terminal local, que aquilo é zona, na verdade, aquilo é zona 2 de fato, né? E ele dá trip com a seguinte lógica. É zona 1, é zona 2 temporizada ou zona 3 temporizada, né? O sinal do trip é o mesmo. Só que aí, como é que funciona? Como é bloqueio, né? Então você vai ter, na verdade, um sinal aqui de zona 2 temporizado para aguardar um tempo de envio de sinal, esse TS aqui que eu estou chamando, né? Então, na verdade, esse temporizador é para aguardar o recebimento do sinal. E aí aqui é diferente. Se ele não receber o sinal, significa que aconteceu na frente do relé do terminal remoto. Então aqui tem uma porta NOT aqui na frente.
É assim que funciona, tá? Quer dizer, sabe que é zona um porque não recebeu sinal de bloqueio, então ele dá trip com um pouco de temporização, não é zona 1 direta, né, mas é o tempo de receber o sinal, que é o delta S que eu coloquei aqui, delta TS aqui. Tá? E aí eu tenho o equivalente, só que é o bloqueio, que é o Directional Comparison Unblocking, o DCUB. Deixa eu copiar isso aqui. Bloqueio por comparação direcional, nesse caso, Z1 também é opcional. Então aqui não é a zona reversa que envia sinal. Vamos rearranjar isso daqui. Então, o triplo é Z1 ou Z2 temporizado, ou Z3 com temporização. O Z2 envia mensagem. E aí você tem uma lógica um pouquinho diferente aqui. Quer dizer, se você tiver o Z2 e você receber o sinal ou der falha de canal, então você precisa monitorar isso daí. Você sabe que você precisa dar o trip, porque aconteceu, na verdade, em zona 1, não na zona 2. Que lista da parte 2, Carlos? Não entendi a seu Acho que é comentário. lista de presença, professor. Ah, de sua presença. Ah, tá. Não, putz, na minha cabeça estava pensando em outra coisa. Peraí. Vamos lá. Tá aqui.
Acho que agora foi, né? Dá uma checada aí para mim, Carlos. Ver se por acaso você consegue acessar. Bom, pessoal, com relação à produção de linhas, então, é isso daqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre a atividade 4, antes de começar aqui a falar sobre produção de reatores, tá? E o que, que a gente vai fazer na atividade 4? A atividade 4, ela envolve a proteção de uma linha de transmissão de 500 kV com dados secundários, tá? Eu já vou fornecer para vocês esses dados já depois do TC. Então, pode ser que eu ofereça para vocês dados com algum nível de saturação, eu ainda não decidi como é que eu vou oferecer esses dados a vocês, mas você já tem um caso para testar, que é o caso que eu usei para mostrar para vocês como é que o Fourier fazia o cálculo, que é aquele curto-circuito AB, não sei o que lá, ponto M, que eu chamo no primeiro template que eu mostrei para vocês. Tá? Então, deixa eu escrever aqui sobre a atividade 4. Então, a primeira coisa é um sistema de transmissão de 500 kV. Depois disso, além de ser transmissão de 500 kV, a linha de transmissão é de circuito duplo, na mesma torre, porém em esquema intra e sai, que é o esquema de derivação que eu já vou mostrar para vocês aí. Os dados de corrente estão no secundário de TC de razão 1200/5. Aí eu selecionei principalmente curtos-circuitos que não produzem saturação no TC, ou se produzem uma saturação pequena, que não deveria ter impacto muito grande no cálculo dos fasores usando Fourier, tá? Mas eu vou pedir aí para vocês checarem isso. Depois eu vou passar essas simulações para vocês utilizarem como teste. Deixa eu só contar mais ou menos como é que é o sistema, porque não é um sistema, é um sistema real, tá, do Brasil, de 500 kV, mas ele não é muito facilzinho, não. Deve ser mais ou menos isso daqui, não me lembro de cabeça. Então, sei lá, barra um, 2, 3, 4 e 5. Aí, as linhas de transmissão são todas de circuito duplo, mas é uma bagunça esse sistema aqui. Deixa eu copiar isso aqui para cá, um pouco mais para trás.
É um sistema que vocês têm, alguma coisa desse tipo aqui, tá? Aí, eu coloquei o TC, os TCs, aqui, ó. Então, tem um TC aqui. Eu não me lembro a marca de polaridade, mas dá para ver pela pré-falta. Eu acho que eu coloquei a marca de polaridade aqui, ó. Quer dizer, corrente entrando é positiva, tá? Acho que foi desse jeito, não tenho certeza. Precisa dar uma checada com a pré-falta. Então, a primeira coisa aqui, verificar a marca de polaridade. A pré-falta. Tem uma atenção aqui, importante. Os terminais estão sincronizados, tá? Senão não daria nem para ver a marca de polaridade. Acontece que eu estou dando curto-circuito em alguns pontos dessa linha e eu vou fornecer alguns casos para vocês testarem alguns tipos de curto. Tá? Então, aqui, em vários pontos da rede, aqui, sabe, 5 ou 6 pontos, e eu estou dando curto externo também. Tá? Curto externo nessa linha aqui. Tem acoplamento mútuo entre essas linhas, tá? Então, quer dizer, isso aqui é entre e sai, mas isso aqui é a mesma torre. Deixa eu pintar aqui. Isso aqui é a mesma torre. Isso aqui é a mesma torre. E isso aqui é a mesma torre. O negócio é bagunçado, tá? E isso aqui é a mesma torre. Tá? O sisteminha meio enrolado. Então, essa mesma torre aqui significa que tem acoplamento mútuo. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam a proteção diferencial desse sistema, na verdade, dessa linha aqui. Não precisa pensar em sincronismo, estou admitindo que já está sincronizado, que os terminais já estão sincronizados, só precisa dar uma verificada na marca de polaridade, tá? Mas isso aqui é tranquilo, pessoal. Isso aqui só olha pré-falta. Se as duas correntes estiverem viradas exatamente de 180 graus, está certo, os dois TCs estão olhando para dentro da linha, tá? E aí tem que fazer a corrente de restrição e a corrente de operação respeitando a questão da marca de polaridade. Não esqueçam disso, né? Porque a corrente de operação, a soma das correntes tem que ser zero, a menos que o curto seja interno, que aí a corrente vira e a soma dá maior, tá? Então cuidado com isso daí. Senão vocês vão fazer errado na hora de fazer o cálculo da corrente de operação. A marca de polaridade define isso, tá? Se é mais ou se é menos ali, né? O que mais? Eu queria que vocês fizessem a função 87 segregada por fase. Isso é fácil fazer segregada por fase, porque você vai fazer uma sobrecorrente, desculpa, uma diferencial para cada uma das fases da linha. Então, é só implementar a função usando como entrada corrente na fase A, corrente na fase B, corrente na fase C. Mas eu quero também sequência negativa e sequência zero. Tá bom? Depois eu deixo esse enunciado direitinho lá na página. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então eu vou abrir aqui o e-disciplinas e vamos já atribuir as pessoas aos grupos aqui. Deixa eu só me organizar aqui para pegar a atividade 4 e ver como é que está a alocação de grupo aqui, se eu já criei grupos para atividade 4. Eu acho que sim. Deixa só um minutinho, pessoal.
Vocês devem estar vendo aí o Moodle, o E-Disciplinas. Aqui. Não sei se eu tinha criado agrupamento, deixa eu ver aqui. Tá certo, atividade 3 é no agrupamento. Vocês querem manter os mesmos grupos, pessoal? Como é que vocês querem fazer? O nosso grupo vai se manter. Vamos fazer diferente. Tem algum grupo que não pretende manter? Tá, peraí, grupo F. Deixa eu ver quem está no grupo F aqui. Ah, mas o grupo F só tem um, que é o Léo, porque o Júlio e o Felipe não estão fazendo como ouvintes, né? O grupo C igual. Tá, Professor, diga. eu acho que o Júlio desistiu da matéria, não sei. Não Eu também consegui. acho que eu entrei em Ele, contato com ele por e-mail por outra razão e ele acabou não me respondendo, então deve estar meio enrolado com outras coisas. Tá. a gente Então, falou com ele umas 2 semanas atrás também já e até nada. tá. Então, por acaso vocês querem juntar grupo, pessoal? O que vocês querem fazer? No momento de decidir agora, a gente deixa isso tudo certo. Eu suponho que o grupo ABC não precisa mexer. São os grupos que têm 4 integrantes, todos matriculados e tal. Aí tem alguns grupos aqui que tem 1 e 2, porque parte dos participantes. Vocês que me falam, gente. Isso aqui eu posso montar os grupos e os agrupamentos e alterar isso daqui. Vou fazer isso, vai, peraí. Estamos em 17 aqui, eu vou fazer uma coisa, pessoal. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Criar grupo, vários grupos. Tá. Atividade. Como que é o esquema aqui? Então, atividade 4. Vou criar 8 grupos. Não vou pedir nada. Vamos criar um agrupamento. Então, aqui deve ter aparecido o 4, tá bom, beleza? Então, deixa eu ver se eu consigo agora na atividade. Editar. Então, permitir sim, sim. Tá. Vou ter 5 pessoas no grupo, atividade 4. Todos os grupos. Adicionar grupos. Aplicar a todos os grupos. Sistema de resposta. Vamos botar 2020. Até semana que vem. 20 de novembro. Pessoal, vocês podem. Opa.
Eu achei que tivesse colocado 2030 aqui, Márcio. Pessoal, façam o seguinte, por favor. Tentem se inscrever nos seus grupos originais. Janaína, se você quiser coordenar isso daí, tente se inscrever que eu consigo ver a inscrição. E a gente já resolve isso aqui agora. Você se inscreve nos grupos, porque senão eu tenho que ficar aqui inscrevendo vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei uma atividade de escolha de grupo na atividade 4. E aí vocês vão aqui, selecionam o grupo que vocês querem participar, chama atividade 4, que eu pus na frente a atividade 4, escolham e clica no salve minha escolha. E à medida que vocês forem colocando aqui, eu consigo ver, tá? Então, por favor, pessoal, façam isso. Se quiserem juntar grupo, eu limitei só em 5 integrantes por grupo, tá? Se por acaso sobrar um ou outro integrante, eu consigo fazer isso manualmente depois. Então, façam isso, por favor, enquanto eu aguardo aqui um pouquinho, só para a gente resolver isso aqui, nessa aula já. Professor, Oi. posso fazer uma outra pergunta aqui? O material das aulas você enviou por e-mail? Eu só recebi da primeira aula. Nossa, eu tenho todo o material aí. Vamos lá, peraí, deixa eu mostrar para você. Eu não mandei por e-mail, não. Deixa. Peraí. Primeira aula eu recebi o e-mail, mas das outras. É que tinha mais gente que tinha pedido, acabei me esquecendo. Não, todo o material está disponível. Toda semana eu ponho no Moodle. Espera um pouquinho que eu vou dar um jeito nisso daí. Peraí. Tá. Deixa eu só arrumar o nome dos grupos aqui. É o Felipe, né, que tá falando? Isso. Tá. Eu acho que eu consigo te inscrever aqui, deixa eu ver. Porque eu acho que você não perde o número USP. Eu tenho acesso ao Moodle, eu acho, mas eu não consigo acessar essa matéria. Peraí, eu vou te inscrever como estudante que você consegue acessar. Peraí. Tá bom. Você consegue, acho que, se inscrever nos grupos. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém se inscreveu aqui. Já tem gente se inscrevendo. Vamos lá, pessoal. Enquanto isso, eu preciso inscrever usuários. Usuários, mais inscritos. Inscrever usuários. Não, peraí. Mudar isso aqui? Não. Qual que é o seu número USP, Felipe? 68 É o 49 49 964. 994. Isso aí. Vou inscrever. Então agora você deve ter acesso, Felipe, inclusive a participar das atividades e tudo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu.
Deixa eu ver se eu seleciono algumas coisas já. Vou deixar esse negócio pronto para vocês, acho melhor. Eu posso começar a retorno um pouco mais para frente. Deixa eu só separar a atividade, gente. Que aí eu acho que eu já deixo pronto para vocês. A gente lê essas atividades juntos, para você não esquecer de nada. Tá, eu vou colocar depois a atividade, é pouca coisa, só vou sintetizar isso, eu só peguei aqui o enunciado que eu tinha feito no Word aqui, mas, de todo modo, eu acho que eu cobri tudo isso daí, tá? Então, acho só que está faltando algumas pessoas aqui. Por enquanto, só 9 se inscreveram, deve ter... Tá. Bom, então vou começar a falar sobre reatores Shunt, tá? Vou voltar isso aqui para o Open Board. E vou falar genericamente sobre os reatores Shunt, as novas tecnologias, depois eu falo sobre os esquemas de proteção. Tá? Bom, os reatores para compensação reativa em paralelo, eles são utilizados para compensar, obviamente, parte da reatância da linha. Eles podem ser instalados nos barramentos, né? Eles podem ser instalados em terciários transformadores, se você quiser reduzir o nível de tensão e, portanto, a classe de isolação do reator. E eles podem ser instalados depois do disjuntor, conectados diretamente na linha, né? Os tipos de reator que existem são os reatores com núcleo de ar ou núcleo de material ferromagnético. No caso dos reatores com núcleo de material ferromagnético, normalmente esses reatores têm núcleos com gaps para manter a reatância do reator linear, né, sem que haja algum tipo de saturação e, portanto, algum comportamento não linear do reator. E, do ponto de vista de isolação, eles podem ser reatores imersos em óleo, isolados por meio de óleo, ou reatores secos, né, isolados aí por uma camada de material isolante. E normalmente os reatores secos têm núcleo de ar, tá? Os imersos em óleo têm normalmente núcleo ferromagnético. Tipicamente, se vocês olharem a literatura, vocês vão descobrir que os reatores secos com núcleo de ar, normalmente eles são empregados em níveis de tensão de até 138 kV, ligados diretamente na linha de transmissão no barramento nesse nível de tensão, mas muitas vezes também eles são instalados no terciário de transformadores, né? E aí eles estão no barramento da subestação, onde tem um transformador, você põe o terciário e põe o reator ali para compensar parte da capacitância da linha. Esses reatores
com núcleo de ar, eles são empregados normalmente até esse nível de tensão, não é só por uma questão da capacidade de isolação, né, do material isolante, mas também porque, pelo fato de não ter um núcleo de material ferromagnético, quanto maior o nível de tensão, maior vai ser a distância percorrida pelas linhas de fluxo produzidas pela magnetização na verdade não tem magnetização ali, né, mas pela circulação de corrente nas espiras desse reator. Né. Então, se você instala com nível de tensão muito alto, provavelmente você vai ter campos magnéticos ali interagindo com outros equipamentos dentro da subestação. E isso pode ocasionar situações inseguras, né, ou até mesmo interferências no funcionamento desses outros equipamentos. Então, normalmente, esses reatores ficaram limitados a esse nível de tensão. Não era nenhuma questão de capacidade técnica de se produzir um reator para um nível de tensão mais elevado, mas tem mais a ver, de fato, com o espaço físico. Quando esses reatores são instalados diretamente na linha ou diretamente no barramento, normalmente eles são ligados na configuração estrela-aterrada. E o aterramento pode ser feito por meio de outro reator, um reator de aterramento, ou pode ser solidamente aterrado. Quando essa instalação é feita em linha de transmissão, o que eu tenho visto, tipicamente, ele ser solidamente aterrado. Tá? Agora, quando você instala no terciário de transformadores, tipicamente o que se faz é a ligação do reator em delta ou estrela isolada. Tá? Bom, esses são os reatores secos. Os reatores imersos em óleo, normalmente você liga no barramento ou diretamente na linha, né? E na configuração estrela aterrada. Bom, professor, oi, diga. A tela que está aparecendo aqui é da atividade 4. O senhor está compartilhando alguma outra imagem? Não, estou só. Antes de escrever qualquer coisa, eu estou falando. Não, beleza. Obrigado. Quando eu for escrever, eu ponho aqui. Não, mas obrigado por você ter alertado, tá? Não, beleza. Se você achar que é estranho, avisa de novo, que às vezes Tá no online dá esses paus estranhos. Aí, não, mas pois é. Beleza. Valeu. Bom, quando você tem esses reatores, né? Quando você confina se você confina o fluxo em um núcleo ferromagnético ou não confina, você tem possibilidades distintas de instalação desse equipamento na subestação. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um reator com núcleo de ar, um reator seco com núcleo de ar, e o fluxo, portanto, ele circunda esse reator e tem ele tem uma área de atuação, digamos assim, grande, dificilmente você vai posicionar outro reator a uma distância em que ele pode sofrer interferência ou interferir com outro reator. Quer dizer, você não vai colocar reatores com núcleo de ar próximos um ao outro, de modo que o fluxo produzido pela corrente que circula em um dos reatores induza tensão nos outros reatores. Né? Então, existe uma distância segura entre esses reatores. Quando você confina o fluxo em um núcleo, mesmo que esse núcleo tenha gaps, você pode aproximar os reatores. Tá? Bom, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, quando o reator ele é seco, então o que você faz? Você faz a espira isolada por algum material, né, algum material plástico. Você protege esse material plástico por meio de um invólucro. Né, esse invólucro serve para proteger o material plástico que produz a isolação entre as espiras de depósitos de sujeira, por aí vai, reduzir um pouco esse efeito, né? E, ao mesmo tempo, você precisa guardar uma distância segura da espira até a outra espira, do enrolamento de um reator até o enrolamento do outro reator, ou dos outros reatores das outras fases, e, eventualmente, separar adequadamente, né, com uma distância segura, esse reator do solo.
Então, existe uma distância segura desse reator para o solo. Já nos reatores imersos em óleo, além do fluxo ficar confinado dentro do reator, você ainda tem uma carcaça, né, que garante estanqueidade ali para o óleo. Essa carcaça, ela fica em volta do reator, né, protegendo as espiras e o núcleo, e ela é tipicamente aterrada. Então você pode, em virtude do confinamento do fluxo, aproximar mais esses reatores, e ao mesmo tempo, no momento que você aterra essa carcaça que contém, né, o reator, você naturalmente está aproximando o nêutron da fase aonde o reator é conectado. Então, embora sejam equipamentos que têm exatamente a mesma finalidade, a forma construtiva desses equipamentos indica que existem diferentes tipos de curto-circuito que podem ocorrer, colocando em risco, então, o equipamento, a subestação e as pessoas que, porventura, possam estar no local. Né? Então, se a gente olhar para um reator isolado, imerso em óleo, né, com núcleo ferromagnético, com essas condições que eu falei, normalmente eles são mais próximos entre si, já que a carcaça que envolve o reator, ela é aterrada, e você aproxima essa carcaça da fase, você tem uma proximidade elétrica entre a fase e a carcaça, que é o terra, existe maior possibilidade de curtos-circuitos entre fases ou entre fase e terra. Obviamente, as distâncias que existem entre esses equipamentos, elas estão relacionadas com o nível de tensão da subestação. E é claro que, quanto mais alto é o nível de tensão, né, mais distante esses equipamentos estão. Mas, a depender do tipo de interação que você tem na subestação, ou vegetação, ou animal, etc., você pode, eventualmente, produzir um curto-circuito. Né? Se você tiver depósito de sujeira nos isoladores, você pode ter alguma descarga parcial e, eventualmente, a formação de um arco entre a fase e o terra e um curto-circuito fase-terra. Então, esses equipamentos, né, imersos em óleo, naturalmente têm como probabilidade de ocorrência de defeito curtos circuitos envolvendo a fase e a carcaça, curtos circuitos envolvendo carcaças e fases de reatores distintos, que seriam curtos circuitos dupla fase. Tá? Já no reator com núcleo de ar, a seco, tipicamente, o reator ele é composto de um material isolante. Né? Então, é esse material que é conectado na fase. E existe uma distância entre a última espira desse reator, né, depois do momento que você faz, né, a conexão dos três pontos de nêutron dos reatores para levar até a Terra, e existe uma isolação entre esse dispositivo e a Terra, de modo que, para se estabelecer um curto-circuito fase-terra, teria que pular um arco elétrico da fase onde o reator está ligado para a Terra, passando pelo reator que está isolado, né? Diferentemente de um reator imerso em óleo, em que você tem a carcaça do reator aterrada chegando próxima da fase. Tá? Bom, além disso, né, esses reatores, pela característica de não possuírem núcleo e, portanto, não conseguirem confinar o fluxo magnético, eles estão distantes entre si. Né? Então, a distância que existe entre eles é a distância segura para a coordenação de isolamento que existe em qualquer subestação quando você olha para as fases de um sistema trifásico. Quer dizer, eles não aproximam as fases porque eles estão posicionados ali. Né? Os reatores vão estar posicionados na saída ali depois do pórtico, né? Ou na primeira torre, perto da primeira torre, a depender do arranjo da subestação. Então já existe uma distância segura entre os reatores, de modo que você não tenha curto-circuitos dupla fase. Então, a chance disso acontecer é pequena. Tá? Bom, dito isso, existe um curto-circuito nesses elementos que é preocupante, tá? Em uma situação mais preocupante que outra, que é o curto-circuito entre espiras. Obviamente, quando você tem espiras
em um reator, ou espiras em um transformador, e, portanto, você tem a circulação de corrente ali. Quando se estabelece um fluxo magnético, naturalmente aparece uma força eletromotriz entre essas espiras. E essa força eletromotriz produz, então, uma corrente de deslocamento, né? Eventualmente, né, em virtude da degradação da isolação entre as espiras, essa corrente de deslocamento pode se tornar uma corrente de condução. E numa circunstância onde a capacidade de isolação do óleo é grande, essa corrente ela pode se estabelecer de forma incipiente. O que é uma corrente incipiente? Uma corrente com valor muito pequeno, um valor imperceptível para qualquer elemento de proteção. E essa corrente, portanto, permanece subsistindo ali, porque o reator é sempre alimentado com tensão, e queimando o óleo naquela região. Obviamente, existe uma convecção, porque a queima do óleo ali acontece e aquece o óleo, então o óleo circula dentro do reator, mas aumenta, né, a quantidade de hidrogênio, porque o arco elétrico degrada o óleo, etc. Uma hora aquilo ali pode se tornar uma corrente elevada, produzir um aquecimento substancial do óleo e produzir uma explosão seguida de incêndio, né? Acontece que, naturalmente, o curto-circuito que envolve duas espiras de um reator vai envolver a carcaça desse reator. Ou seja, a corrente que circula pelo reator, naturalmente, vai fluir pelo aterramento da carcaça. E aí você pode usar essa característica do curto-circuito entre espiras num reator de núcleo ferromagnético isolado a óleo para projetar uma função de proteção que é capaz de perceber essa situação, que seria a proteção a proteção diferencial de corrente. Você olha para a corrente entrando no reator, olha para a corrente saindo pelo reator. Se ela não entrar e sair pelo reator, significa que ela está saindo pela carcaça, né? E aí você consegue sensibilizar essa proteção e atuar rapidamente de modo a evitar que um dano maior ocorra. Lembrando que um curto-circuito em qualquer equipamento que tenha óleo isolante vai produzir um dano grande na subestação, eventualmente inutilizando a subestação. Veja aí o que aconteceu aí no Amapá, né, quer dizer, o curto-circuito no transformador, incêndio, aí danificou ali o atendimento a todo estado, né? Então, agora, num reator com núcleo de ar isolado, né, um reator seco, né, com uma isolação sólida, se você tiver um curto entre espiras, isso vai acontecer, não existe uma carcaça ali perto para que você consiga medir corrente diferencial. Tá? E se o curto for entre espiras e ele não se amplificar rapidamente, depois eu vou comentar sobre isso, a diferença de corrente, né, ou o desequilíbrio de corrente nos reatores das três fases é imperceptível. Né? Você imagina um reator de alguns Henry, uma linha de 138 kV. Quanto pode circular? Quantas espiras pode ter um reator como esse? Sei lá, 1.500 espiras, 2.000 espiras. Então, você imagina o nível, a diferença de potencial que você tem entre duas espiras. Se você coloca duas espiras em curto, a diferença de corrente vai ser muito pequena de um reator para o outro. Então, não dá para fazer nenhum cálculo baseado em desequilíbrio, né? Porque o desequilíbrio não vai produzir circulação de corrente significativa pelo neutro. Mesmo que você tente medir, por exemplo, uma sobrecorrente de terra, ela vai ser muito pequena, e tornar ela muito sensível significa atuar para desequilíbrio nas tensões de fase. Então, isso vai ser inócuo fazer dessa maneira. Então, uma alternativa é instalar esse equipamento no terciário de um transformador isolado e medir o deslocamento de nêutrons se ele estiver ligado em estrela isolada, né? Ou medir a corrente de circulação se ele estiver ligado em estrela. E numa situação ou em outra você consegue determinar se existe espiras em curto. Tá? Porém, existe a possibilidade... Oi. Pode repetir, por favor, essa última parte?
Quando você liga no terciário de um transformador, você liga ele de forma isolada. Então, se você ligar em estrela isolada, você consegue medir a tensão de neutro em relação ao terra, a algum ponto de aterramento da subestação, aterramento do próprio transformador, por exemplo, né? Então, seria ligar o reator no terciário de um transformador, isso? Isso, exatamente, exatamente. E aí, quando você liga no terciário, você liga ele em estrela isolada ou triângulo, tá? Uhum. Depois eu vou escrever tudo isso. Aqui não vai dar tempo de fazer isso hoje, então eu estou contando toda a história. A aula que vem eu faço um resumão do que eu falei hoje, aí ponho no papel, desenho os esquemas e tudo, tá? Então, tá mais um monólogo aqui, mas mais uma discussão, depois eu volto nisso, tá, Felipe? Bom, então, você mede ou a corrente de circulação ou o deslocamento de nêutrons. E aí você consegue perceber que existe um curto entre espiras. Tá? Se ele estiver ligado no barramento direto, aterrado diretamente ou na linha, você tem esse problema que eu falei, você não consegue medir isso daí. Bom, e aí existe uma sugestão que você encontra no SIGRE, tá? Os documentos do SIGRE, ela não é repetida como sugestão no documento do I3E. Tá? Por isso que eu sempre prefiro ir atrás das coisas do SIGRE, pela própria responsabilidade que o SIGRE tem, porque ele envolve profissionais de diversos países, então são várias filosofias de proteção, etc. Estou falando que é perfeito, mas eu acho que para os sistemas interligados ele é mais tem soluções mais amplas e mais assertivas. E aí existe uma sugestão de se fazer a proteção de distância nos reatores ligados dessa maneira, né, ligados em estrela aterrada, no barramento ou na linha. Sendo que o curto entre espiras seria o equivalente ao curto-circuito numa linha. Não importa onde acontece o curto-circuito entre espiras no reator, que naturalmente esse curto entre espiras resulta na redução da impedância à vista do ponto de instalação de um TP e um TC, que pode ser um TP e um TC na linha. Né? Você tem que ter um TC no reator, obviamente, mas o TC no reator sempre vai existir. Bom, nos reatores com núcleo de material ferromagnético, eu diria que é uma péssima ideia você fazer proteção de distância, porque o núcleo de material ferromagnético ele precisa ser magnetizado. Então, toda vez que você energiza o reator, você vai ter corrente de inrush. Então, se você não bloquear a função de distância, ela vai atuar. Né? Agora, no reator com núcleo de ar, não existe inrush, não existe magnetização do núcleo. Então, você não tem esse efeito. Então, parece assim, inteligente usar a proteção de distância. Bom, qual é o problema da proteção de distância? Que a proteção de distância no reator também não pode ser empregada para proteger 100% do reator. Então, você deveria proteger um percentual parecido com o percentual de linha. Né? Agora, o problema é que se você tiver ressonância entre o reator e a linha, depois de um desligamento decorrente de um curto-circuito na linha, você pode desligar o reator também, sem querer. Né? Por quê? Porque a ressonância produz elevação de tensão no reator, né, circulação de corrente, e essa elevação pode ser grande. Tá? E aí você pode, sem querer, desligar o reator. Existem soluções para isso. Né? Por exemplo, quando você manda abrir a linha, você bloqueia qualquer produção no reator que a linha está aberta, por exemplo, né, se for um reator de linha. Se for um reator de barra, isso não vai acontecer. Quando você abre a linha, o reator ele não está mais conectado na linha, não tem ressonância. Né? Mas mesmo assim você não consegue proteger 100% do reator. Nos casos dos reatores secos, para nível de tensão até 138 kV, normalmente você precisa de 2 módulos, são 2 reatores em série. Né? E significa então que você conseguiria. Se você não consegue proteger 100% do reator, você vai perder pelo menos um módulo num curto-circuito entre espiras nesse reator. Tá? Porque não vai dar tempo de salvar. Quer dizer, na hora que você tiver um curto-circuito entre espiras e se estabelecer o arco elétrico, a proteção de distância desliga, mas aonde aconteceu o curto entre espiras, isso aí ficou inutilizado. A mesma coisa também acontece no reator isolado a óleo. Tá? Deu curto entre espiras, tem que parar a unidade, não tem jeito. Né? A vantagem do reator seco é que não tem óleo para explodir. Né? Então ele pega fogo.
Então, se você conseguir rapidamente isolar o reator e desligar, você elimina a fonte de calor e aquele material ele pode parar de queimar se você tiver algum esquema de extinção de incêndio, algo do gênero. A diferença é que num reator com núcleo de ar, quando você estabelece o curto-circuito, você não esqueça que você tem um fluxo magnético dentro do reator. Então, na hora que o arco elétrico se estabelece, ele é direcionado para dentro do reator. Então, ele detona o reator rapidinho. Isso aí é questão de menos de um segundo. Você é capaz de você perder metade do reator. Foi um reator de 138 kV. Tá? Bom, recentemente uma empresa trouxe alguns reatores para níveis de tensão mais elevados. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma instalação de uma subestação com um reator de 230 kV de linha. Deve ter sido aprovado pelo ONS recentemente. O ONS não queria aprovar. Eu até fiz uma consultoria para mostrar que era possível proteger esse tipo de reator, com base nas recomendações do SIGRE, e fiz umas análises usando MATLAB e simulação de reator, de curto-circuito entre espiras de reator usando o APP. Depois eu conto um pouco mais sobre isso. A gente tem um tempinho ainda para terminar a aula, eu conto o que eu fiz. Mas o ONS ela relutou bastante em aprovar por essa questão de curto entre espiras, né? Toda aquela dificuldade de entender que a proteção de distância ela opera de forma indevida num reator com núcleo de material ferromagnético, no caso o núcleo de ar não, e porque você não tem corrente diferencial no reator de núcleo de ar, porque ela não tem por onde circular, quer dizer, a corrente não vai decidir pular do reator para a terra porque deu um curto entre espiras, isso não vai acontecer. Vai dar um curto entre espiras, vai queimar o reator. E aquele curto entre espiras vai formar um arco, vai ter uma corrente pelo ar ali, mas o restante da corrente vai circular pelo aterramento do reator, porque não tem por onde circular. Quer dizer, se a corrente pular do reator para a terra, é porque ela tem vontade própria. Tá? Então, foi um estudo que eu acabei fazendo de proteção. Tá? Foi até legal porque a gente fez eu fiz com outro professor da Poli, a gente fez o estudo do curto entre espiras de um reator. E o modelo é bacana, você usa um modelo de indutância mutuamente acoplada, com um fator de acoplamento que é variável, né? Porque quando você impõe um curto-circuito entre espiras, ela reage ao fluxo que as outras espiras tentam impor e o coeficiente de acoplamento muda, né? Então você precisa ter ensaios, né, do fabricante para ajustar esse fator de acoplamento. E outra coisa curiosa é que eu tenho a impressão, eu não fiz esse estudo, mas se alguém não tiver tema de pesquisa de pós-graduação, eu acho um tema interessante para trabalhar, que é analisar como é que você pode olhar para um diferencial de potência ativa para proteger o reator. Porque na hora que você tem um curto entre espiras, a reatância da espira que está em curto, ela é refletida ao primário do reator, quer dizer, o restante das espiras do reator, multiplicada pela relação de espiras ao quadrado. Quer dizer, então, se você tem uma essência muito pequena nessa espira, na hora que você reflete para o primário, quer dizer, que seria para as espiras que não estão em curto, desse arranjo, que acaba virando um transformador, né? Uma espira em curto com o restante do reator. É como se fosse um transformador com secundário em curto. Então, quando você reflete essa espira, imagina um reator de 1.500 espiras, você deu curto em uma espira só. Você pega aquela resistência da espira e multiplica por 1.500 ao quadrado. Então, passa a ser relevante essa resistência vista pela medição de corrente na entrada desse reator. Então, você acaba tendo uma potência ativa elevada. Tá? Acho que a produção de distância é suficiente, mas seria interessante verificar o que acontece com a potência ativa, que eu acho que daria fazer uma proteção bem seletiva. O único problema é que no caso do reator com núcleo de material ferromagnético isolado em óleo, ali você tem TC e não precisa de TP. No caso do reator com núcleo de ar, você precisaria do TP também. Só que normalmente você tem o TP na linha ou na barra, então você pode usar a medição de tensão e fazer o cálculo de forma correta, sem impor a instalação de qualquer outro TC. Uma vantagem seria você conseguir colocar o TC nesse arranjo no lado de baixo do reator, já próximo à terra. Então, um TC mais barato, você não precisa isolar esse TC, não precisa ser um TC ligado perto da alta tensão. Então, é um TC mais barato, e você, inclusive, pode usar um TC de medição, porque você precisa desse TC para medir pequenas correntes. O único problema é saturação.
porque o reator ele tem uma indutância muito maior que a resistência. Então, se você tiver uma componente unidirecional grande, a constante de tempo do reator é muito lenta, muito lenta. Leva segundos, assim, chega a dezenas de segundos. Então, se você não atuar rapidamente, o TC satura e já era. Aí você não tem mais informação a respeito, informação relevante a respeito do curto-circuito. Tá? Bom, pessoal, eu tenho bastante coisa para escrever sobre o reator, inclusive mostrar os esquemas de proteção. Tá? Então, eu preferi aqui, nesse tempo que faltava para a aula, falar um pouco sobre isso. Se alguém quiser alguns detalhes a respeito do que eu fiz, depois a gente pode conversar particularmente, assim, manda e-mail e tal, que eu conto um pouco como é que foi esse estudo. Tá? E na aula que vem eu vou falar um pouco sobre a proteção de reator, então, nesses aspectos todos que eu falei aqui, eu vou fazer um resumão. E aí a gente pode fazer a segunda parte da aula, um esquema de atividade em grupo nesses breakout rooms, para vocês tratarem da atividade 4. Tá? A gente está na aula de número... Alguém lembra se é número 9, essa aula aqui? Acho que é 9, né? Hein, pessoal? Quer dizer, então, se essa aqui é a aula 9, faltam 3 aulas, 10, 11 e 12, né? Então, eu tenho que pensar um pouco como é que eu vou fazer. Então, a aula 10 seria a produção de reator e discussão sobre a atividade 4. Na aula 11, eu queria apresentar a atividade 5, né, que vocês devem ter para fazer, que vai ser produção de distância, provavelmente desse mesmo sistema. Vai depender das simulações, porque eu não lembro se eu coloquei tensão nessas simulações, senão eu vou fazer outras simulações e passo para vocês. E, bom, a gente discute ainda, tá, pessoal? Porque eu gostaria de dar alguma coisa sobre proteção de transformador. Tinha gente que tinha me pedido proteção de capacitor, não sei se eu consigo atender isso daí. E eu queria fazer uma aula a respeito de sistemas de automação e alguma coisa sobre equipamentos primários, mas de forma mais genérica, assim. Vamos ver o que eu arranjo até o final do curso, tá? Isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. Se tiverem dúvidas aí, por favor, só abrir o microfone.